Algo que muito poucas pessoas conhecem sobre a dinâmica dos bombardeiros aliados na Segunda Guerra Mundial eram as estranhas contramedidas que eles usavam para enganar os sistemas antiaéreos inimigos em terra e realmente variavam desde complexos sistemas de radiofrequência para enganar os radares inimigos até contramedidas tão bizarras que consistiam em simplesmente jogar palha ou garrafas para confundir os inimigos. Hoje falaremos dessas estranhas contramedidas, desde as mais convencionais até as mais bizarras, que os aliados tiveram que desenvolver ao longo do conflito para assim poderem voltar para casa vivos e nos contar a história. Hoje em dia, detectar alvos aéreos é uma tarefa extremamente automatizada e relativamente simples, apesar da presença da tecnologia stealth. Contudo, detectar alvos aéreos era uma tarefa extremamente complexa durante a Segunda Guerra Mundial. Estavam engatinhando e quase todo o trabalho dependia dos olhos e ouvidos humanos. Não era um problema detectar um avião inimigo em baixa altitude, pois eram visíveis a olho nu. No entanto, o eixo e os aliados tinham sistemas antiaéreos capazes de detectar alvos a mais de 9.000 metros. E mais importante, estes operavam em qualquer hora ou qualquer clima. Tudo isso graças aos sistemas de radar na Alemanha, que eram muito avançados para a época. No entanto, normalmente, ter um diretor de radar ou diretamente um radar em si não era algo tão comum na Segunda Guerra para os alemães, e muito menos nos países do eixo como Itália ou Japão. Além disso, em meados da Segunda Guerra Mundial, as contramedidas usadas nos bombardeiros estavam tão avançadas tecnologicamente em relação às alemãs que praticamente os sistemas de radar muitas vezes se tornavam completamente ineficazes. Fazia com que a presença, naquele momento, do antigo e confiável refletor fosse obrigatória para detectar inimigos na escuridão. Basicamente, os alemães e japoneses tinham 4 sistemas para detectar os inimigos. Obviamente temos o popular radar. O radar podia operar em qualquer clima e à noite, basicamente emitindo ondas de rádio e recebendo as que rebatiam no avião inimigo para, desta maneira, através de cálculos, determinar se há um objeto e para onde está indo constantemente. Se o radar falhasse, ainda havia outros métodos para detectar os aviões, eram os localizadores de som, que através do som emitido pelo avião eram capazes de obter sua altura e direção. Basicamente, funcionavam como um enorme estetoscópio comum, e até operavam com um computador analógico, assim calculavam a altura através do som do avião. Provavelmente os que mais usaram esses sistemas foram os japoneses que cercavam suas cidades, com estes para protegê-las de maneira combinada com outros sistemas contra eles. No entanto, para as etapas finais do conflito, os americanos desenvolveram contramedidas muito eficazes para confundir aos localizadores de som e, assim, desabilitá-los. Outro sistema de localização bastante popular por sua simplicidade era o telêmetro estereoscópico, que era muito bom para detectar inimigos em altitudes baixas e médias. Detectava os inimigos através de ópticas com um ou vários operadores, obtendo dados como a direção ou a altura angular do inimigo para enviá-los ao diretor, que era a máquina de cálculos, mas o telêmetro estereoscópico não podia operar com mau tempo, ou à noite. E é aí que entram os refletores de luz que basicamente à noite eram completamente indispensáveis. Serviam para as armas antiaéreas de baixa altitude, detectando os inimigos e seu uso se foi aumentando para as etapas finais do conflito. Todos esses métodos de aquisição de alvos eram vulneráveis a contramedidas. Por exemplo, o radar era superado por métodos tão avançados quanto bizarros. Normalmente eram usados saturadores ou emissores de radiofrequência que enviavam sinais de radar para o solo para que eles se confundissem e enviassem dados errados para as baterias. Também existiram métodos bastante estranhos, como literalmente jogar palha. A palha, como contramedida, ou melhor conhecida como chaff, eram tiras de alumínio, ou, literalmente, palha, que eram lançadas em enormes quantidades sobre os radares inimigos. Cada lâmina de alumínio era tão fina quanto um papel e vinha embalada em pequenos pacotes que eram lançados de janelas nos bombardeiros. Posteriormente, foram feitos pequenos compartimentos especiais para lançá-las de maneira mais confortável pelos operadores da Força Aérea Real. As nuvens de palha de alumínio faziam com que as ondas de rádio batessem nelas e as intensificassem de tal maneira que faziam com que os radares interpretassem que as nuvens de palha eram enormes objetos, ou diretamente as nuvens de chaff
dissipavam as ondas de rádio, fazendo com que não se visse absolutamente nada sobre elas. O chaff foi usado de maneira reduzida, mas ininterrupta pela Real Força Aérea da Inglaterra até o final do conflito. Os localizadores de som também podiam ser enganados com facilidade. Esses métodos dependiam enormemente da constância do som do motor dos bombardeiros. Para os bombardeiros foi fácil burlar esses sistemas antiaéreos. Sempre e quando se passasse por uma zona onde se soubesse que havia esses sistemas, para um bombardeiro burlar um localizador de som, simplesmente reduzia a potência do motor e planava um pouco mais, ou também aceleravam o motor de maneira irregular. Outro truque bastante bizarro que foi usado nesta época para burlar os localizadores de som era jogar garrafas abertas no ar, nas proximidades dos localizadores de som. As garrafas, ao cair, geravam um assobio muito característico que confundia os operadores e parava a detecção, conforme relatam a tripulação dos bombardeiros na campanha do Pacífico, ao lançar garrafas nos sistemas antiaéreos. Estes simplesmente paravam de atacar por cerca de 2 minutos. Era o tempo que a garrafa levava para cair. Inclusive, apagavam os refletores para poder isolar o som do avião para enganar os eletrômetros estereoscópicos. Foi mais fácil atacar à noite, e a grande altitude fazia com que estes não tivessem a capacidade de detectar nada, já que os aviões simplesmente não estavam à vista, mas normalmente usavam refletores para detectar os aviões em voo que eram guiados por radar, ou pelos localizadores de som. Sua silhueta formada pela luz fazia com que os caças defensivos pudessem vê-los muito facilmente. O refletor alemão mais comum tinha uma lente de 150 centímetros, e este emitia uma luz de 990 milhões de candelas. Tinha um alcance de 5.000 metros. O maior tinha uma lente de 200 centímetros e emitia uma luz de 2.400 milhões de candelas. Tinha um alcance que ascendia aos 8.000 metros. Contudo, independente do tamanho, esses refletores tinham várias contramedidas usadas pelos aliados para superá-los. Uma muito popular e difundida foi pintar a parte inferior dos bombardeiros de preto brilhante. Ao apontar o refletor de luz para o avião, a tinta pouco refletiva fazia com que este não pudesse ser visto na escuridão, de maneira que nenhum método baseado na visão iria poder detectá-lo. Outra contramedida contra os refletores era literalmente atacar os refletores. Os refletores eram bons para ver o inimigo, mas como desvantagem, revelavam sua posição a quilômetros de distância. No Pacífico, era comum que às alturas de 1.500 metros, os bombardeiros atacassem os refletores com metralhadoras defensivas Browning calibre 50, fazendo com que normalmente os japoneses apagassem os refletores para evitar serem atacados pelos bombardeiros. Como você pode ver, embora pareça louco, todas essas contramedidas foram testadas pelos bombardeiros e, ao terem resultados satisfatórios, foram recomendadas pelo próprio alto comando americano para serem usadas por todos os bombardeiros neste conflito. Sejam complexas contramedidas de radiofrequência ou literalmente jogar garrafas no inimigo, todas essas contribuíram enormemente para a vitória aliada e garantiram a derrota do eixo. Muito obrigado por este vídeo e nos vemos na próxima. Adeus!